Vamos direto conversar com a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui do estado, Andréa Vulcanes, para falar sobre o governo de Goiás e setor produtivo assinarem um pacto para zerar desmatamento ilegal aqui em Goiás. Secretária Andréa, como vai? Boa tarde para a senhora, bem-vinda à Rádio Bandeirantes Goiânia. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes, é uma alegria estar aqui com vocês no dia de hoje, já comemorando, né, esse nosso pacto que realmente é algo inédito aqui em Goiás, no Brasil também, pensando aí que nós precisamos conservar os nossos recursos naturais e também desenvolver, né, a nossa matriz econômica. Então, esse é uma vitória, é uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde. A gente que agradece a tua gentileza, secretária. Inédito, usando a expressão que a senhora usou, e ousado, eu diria. É factível, secretária, conseguirmos zerar esse desmatamento aqui no nosso estado, algo que seria inédito no país inteiro? Nós entendemos que sim, é factível, mas esse passo que foi dado ontem, ele é fundamental, que é o quê? O setor econômico, todos eles, nós temos 63 entidades representativas de diversos setores aqui de Goiás, assinando esse pacto conosco e esse compromisso de se mobilizar em torno dessa agenda pelo desmatamento zero, né? Pelo desmatamento ilegal zero. Isso é fundamental, porque as ações só de fiscalização, comando e controle não estavam tendo o sucesso que a gente esperava. Então agora, ter os setores, aquelas atividades que realmente realizam com legalidade, dentro do Código Florestal, protegendo o cerrado, é importantíssimo, é um passo que a gente entende aqui como essencial para que o sucesso dessa estratégia, dessas metas seja alcançado. Secretária, a gente não pode também de enaltecer esse trabalho de sua equipe com o poder privado também, que é bem difícil conseguir esse êxito e a senhora conseguiu. Também é um outro ponto bem específico e a gente abre uma observação para comemorar também, né, secretária? Sem dúvida nenhuma foi um grande desafio, né, nós aperfeiçoarmos todos os instrumentos legais, técnicos, da transparência, celeridade, para que o funcionamento da máquina pública pudesse fazer também com que os produtores rurais e toda a iniciativa privada estivesse conosco nessa agenda. Eles tiveram que dar passos e nós também. Então, esses passos são dados com muito diálogo, com muita negociação, sob a liderança do governador Ronaldo Caiado, que tem ajudado a construir essas pontes, de modo que a gente saiu aqui em Goiás dessa polarização, dessa guerra entre ambientalista e produtor rural. Aqui a gente tem uma agenda técnica, legal, transparente, eficiente, e isso tem permitido que a gente construa aí avanços muito importantes para muito além de que está acontecendo aí Brasil afora. Isso é muito bom, e eu abro aqui um parênteses para falar, e aqui a gente quebrando até protocolo jornalístico, o governador Ronaldo Caiado, empresário da área do agro também, todo mundo conhece, todo mundo sabe o posicionamento político do político Ronaldo Caiado, e a despeito disso, e a gente parece que paradoxal, mas a despeito disso, o governador com a secretária Andréa realizando esse pacto tão inédito com o setor produtivo, buscando melhorar o meio ambiente, crescer com sustentabilidade. Isso é algo muito importante, sobretudo nesse momento que a gente está discutindo tanto. Secretária, queria que a senhora explicasse também para quem está acompanhando a gente está falando de desmatamento ilegal. Existe o desmatamento legal também? Como é que seria essa diferença, hein, secretária? Exato. Então, hoje a legislação brasileira, né, o Código Florestal brasileiro estabelece a possibilidade, sim, de que o desmatamento seja legal. E como que ele é legal? Com autorização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Então, nessas autorizações, essas licenças ambientais que a gente dá, chamada de conversão do uso do solo, ou seja, aquela floresta nativa, aquele cerrado nativo ser convertido para outros usos, depende de uma licença que é muito técnica e envolve ali o cumprimento da legislação, tem que manter as reservas legais, né, nos imóveis, tem que manter as áreas de preservação permanente, e aí tem todo um controle que é efetivado sobre a fauna, tem recuperação ambiental, recomposição de espécies ameaçadas de extinção, não pode usar correntão, tem que fazer resgate de fauna, encaminhar os animais que estão ali naquela área onde vai ser feito o desmatamento para abrigos adequados ou para outras áreas, né, conservadas. Então tem uma série de requisitos que precisam ser atendidos, que garantam, né, que o desenvolvimento possa acontecer, mas mantendo
de forma ética a relação com esses outros elementos da natureza, a fauna, a flora e, sobretudo, as compensações ambientais, florestais, o que é uma garantia de que um proprietário rural em mãos com uma licença ambiental, ele vai poder executar esse desmatamento, conservando e de forma sustentável, que é atendendo à legislação brasileira afinal. A gente está conversando com a secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui de Goiás, Andréa Vulcanes. Secretária, esse pacto, de alguma forma, ele está freando o desenvolvimento econômico do nosso estado, está mitigando o crescimento das empresas, sobretudo do agro, que tem tanta força aqui em Goiás? Olha, não, na verdade o pacto, o que ele está fazendo é estabelecendo algo que já devia ser natural no Brasil, que é, cumpramos a lei, né? As leis existem, elas estão aí para serem cumpridas, mas infelizmente a gente sabe que aqui no Brasil tem lei que pega e lei que não pega, e essa lei florestal, o nosso Código Florestal, infelizmente, é uma dessas leis que não pegaram. E a gente vê aí na Amazônia, nos outros biomas, e aqui no Cerrado não é diferente, ainda muito cometimento de ilegalidades, ou seja, se faz o desmatamento sem atender a todos os requisitos legais. Então, o que a gente está dizendo com isso? O Código Florestal deu um limite, o que pode desmatar e o que não pode desmatar, considerando, portanto, que o que pode desmatar, o que está na lei, é para promover o desenvolvimento sustentável, e é isso que a gente está fazendo aqui com esse pacto, um compromisso irrestrito, não se admite mais nenhuma supressão, corte de árvores, conversão de uso do solo que não seja estritamente dentro dos limites legais. E é um avanço, repito, reforçando o que a gente falou aqui no início da entrevista, um grande avanço nessa área ambiental aqui do nosso estado. Torna-se uma referência, a gente vai torcer muito, vamos ficar bem otimistas, assim como a própria secretária, o governo do estado, para que isso aconteça dentro do prazo que a secretária está colocando. Muito obrigado pela gentileza de conversar sobre uma temática tão relevante para todos nós, secretária. Bom trabalho para a senhora e boa tarde. Muito obrigada, eu que agradeço, e aí os nossos ouvintes, é importante que acompanhem essa pauta, a gente precisa tornar o nosso Brasil cada vez mais sustentável e cumprir a nossa missão de celeiro do mundo e de patrimônio natural da humanidade. Um grande abraço a todos.